Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. E hoje nós vamos falar sobre o sucesso, a busca do sucesso. Afinal, o que é isso? Como é que se chega lá? Quais são as estratégias que você vai ter que desenvolver na sua vida profissional? E para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos evidentemente aqui uma das pessoas que mais entende desse tema, até porque ele também é um sucesso. Eu me refiro aqui a Roberto Chiniachik, médico, psiquiatra, palestrante e escritor também. Roberto Chiniachik, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Ué, Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. É sempre um prazer estar aqui com você e com a sua turma. Lembrando que o Roberto Chiniachik, dentre os muitos livros que lançou, está lançando agora A Nova Lógica do Sucesso. Acelere sua vida profissional e nunca pare de crescer. A Nova Lógica do Sucesso, acelere sua vida profissional e nunca pare de crescer. Livro este publicado pela editora Gente. Roberto Chiniachik, qual é a nova lógica do sucesso? A nova lógica do sucesso é que nós precisamos, primeiramente, entender as rupturas. Antigamente, a gente falava assim, precisamos mudar. E as empresas e os profissionais falavam assim, nós precisamos evoluir. Mas hoje tem um fenômeno que é a ruptura. Então, se a gente pegar, por exemplo, disquete, a principal empresa era Verbatim. Eu tenho certeza que provavelmente o pessoal da Verbatim ficou assim, precisamos fazer cada vez mais melhores disquetes. Então nós não compramos CD Verbatim. Por quê? Porque eles ficaram lá atrás. A empresa ainda existe, mas o sucesso deles... Aí nós compramos CD de algumas marcas. Não vou falar nomes, mas aí as empresas que estavam produzindo CD ficaram produzindo CD. Nós não compramos pendrive das marcas que nós compramos CD. Nós compramos pendrives de SanDisk. Aí hoje nós estamos usando nuvens. A gente não está usando nuvens SanDisk. Então, quando a gente analisa essas empresas, a gente vê o seguinte, elas ficaram provavelmente em programas de gestão de mudança, de capacitação para o novo mundo, mas da mesma indústria. Então, esse mundo, ele desmonta a indústria. Então, por exemplo, agora tem os aplicativos de táxi. Os aplicativos de táxi, simplesmente, eles destruíram as cooperativas de táxi. Se tiver alguma cooperativa de táxi, a margem de lucro está diminuindo e já vai falir. Então, alguém na empresa tem que estar o tempo todo falando assim, qual é a nova indústria? Eu sou presidente da editora Gente, sou escritor, adoro livraria. Antigamente, nos Estados Unidos, a gente tinha a Borders e a Barnes & Noble. Eu adoro ir à livraria. A Borders quebrou, a Barnes & Noble está super decadente, super fraca assim, uma livraria. Por quê? O pessoal está comprando a Amazon. Quando a gente ia para os Estados Unidos, a gente ia comprar eletrônicos. A gente ia na Circuit City e na Best Buy. Circuit City quebrou, Best Buy está passando por problemas financeiros. Por quê? Porque as pessoas estão comprando na internet. Agora, como é que eu uso essa lógica que você está usando, que é a lógica das empresas, das marcas, dos produtos, na minha carreira profissional? Isso. Hoje, eu vou começar a falar assim, Roberto, por que eu escrevi esse livro? Porque eu estou, assim, triste de ver quantas pessoas que trabalham muito não conseguem ser promovidas, não conseguem ser valorizadas. Então, por quê? Porque as pessoas hoje trabalham com essa cabeça de ser assim, o especialista solitário. Então, o que é o especialista solitário? É aquele profissional que trabalha o tempo todo na frente do computador e ele não se comunica. Então, eu fui fazer para uma das maiores multinacionais do mundo uma palestra só para vice-presidentes e diretores do mundo. E o vice-presidente que organizou falou assim, Roberto, dá para você falar para... Veja, vice-presidente de multinacional, que eles têm que sair para o campo, que eles têm que ver o que está acontecendo no mercado, porque eles ficam na sala deles. E aí eu comecei a escutar donos de empresa falando, Roberto, pede para a minha equipe sair da frente do computador. Então, o que a gente está vendo hoje? Pessoas que trabalham sem se comunicar. Então, no livro, a gente fala o seguinte, tem o triângulo do sucesso. O que é o triângulo do sucesso? É um triângulo que no centro a pessoa tem que ter cabeça forte, mente de campeão. Segunda competência, tem que ser líder. Não importa. Então, Roberto, eu sou dentista, você tem que liderar. Na outra ponta, tem que ser vendedor.
Então, não importa o que seja, tem que vender. Roberto, eu sou de finanças. Você tem que vender ideias, você tem que vender projetos. E do outro lado, nós temos que pensar como empresário. Muitas vezes as pessoas falam para mim, né? Agora você deve estar escutando nas suas palestras empresariais, como é que faz para vender, né? Não está vendendo. Gente, quando tem crise, saída para vendas, tem que oferecer mais, oferecer melhor e sorrir sempre. Quando a gente vai fazer as convenções, você vê aquele público tenso, né? Eu vou falar assim, uma frase que a gente escutou sempre: ninguém tem nada a ver com seus problemas. Então, vai vender, tem que sorrir, tem que estar alegre e deixar os problemas lá nos bastidores para poder ter o melhor resultado. O Mário Quintana tem uma frase parecida com essa, em que ele diz que o maior problema dos meus problemas é que eles são meus, não são dos outros, né? É mais ou menos isso que ele quis dizer para nós. Agora, você falou em ser líder. Isso. O que é ser líder? Que postura é essa que a gente tem de ter? A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: para as coisas acontecerem na minha carreira, eu tenho que puxar. Eu não posso me iludir, achar que o meu chefe vai me levar. Eu não posso me iludir que a equipe vai fazer. As pessoas têm que liderar, têm que chamar a responsabilidade, têm que convidar, inclusive, os colegas e tem que chamar o chefe. Hoje eu falo, você tem que liderar seu chefe. Você tem que liderar os seus fornecedores. Então, agora, o líder é o quê? É um inspirador? É um tocador de negócios? É um criador? O líder, ele é uma pessoa que tem uma obsessão criativa, e ele cria um ambiente onde as pessoas se sentem inspiradas a dar seu melhor. Mas, principalmente, ele cria o respeito à palavra dada. Quando você vê uma empresa que funciona, a gente vê uma empresa em que a palavra é respeitada. Quando você vê uma empresa que não funciona, a palavra não é dada. O Souza pergunta aqui o seguinte: para ter sucesso antes, precisa passar por dificuldade ou pode ir direto ao sucesso? Pode ir direto. Tem duas maneiras da gente crescer na vida: ou por dor ou por paixão. É muito melhor quando a pessoa cresce por paixão. Infelizmente, a maioria das pessoas precisam ter um desespero para fazer uma transformação na vida. A sua personagem principal do livro A Nova Lógica do Sucesso, ela passou por dores. Passou muito por dores. A Carla, esse livro ele é diferente, ele é uma história. A história começa com a Carla, mais uma vez, sendo deixada de lado numa promoção. E ela tem uma crise nervosa, ela vai baixar pronto-socorro, e aí o pai dela, que é um empresário, vai buscá-la, e aí começa uma história. E é interessante nessa história, porque vou contar para vocês um dos trechos. Ela fala assim: pai, eu trabalho para Chuchu e ninguém me valoriza, né? E aí o pai, ou alguém, não vou contar os detalhes para vocês aqui que estão assistindo a gente. Então, às vezes as pessoas falam assim: Roberto, como que eu sou valorizado, né? Como que eu crio uma performance que o meu chefe tem insônia com medo de eu pedir demissão? Então, todo mundo que trabalha numa empresa tem uma meta, e ele tem que cumprir essa meta. Agora, essa meta é importante, mas eu sempre tenho que olhar qual é a meta do meu chefe. E eu tenho que trabalhar sintonizado para ajudar meu chefe a realizar a meta dele. Quando a gente observa, a maioria dos profissionais, eles desligam que o chefe tem uma meta. E eles têm que realizar. Quando eles perdem essa dimensão, o chefe para de se importar com ele. A outra coisa, e nesse momento é fundamental, vou falar uma coisa para você que é fundamental, vale seu emprego. Eu tenho que ajudar a empresa a realizar a meta da empresa. Então, por exemplo, o pessoal de vendas continua preocupado de vender. E eu vou falar para você tem que ficar preocupado da tua venda gerar lucro. E principalmente da tua venda gerar caixa. Caixa para a empresa, ou seja, tem que dar dinheiro. Por quê? Porque em período de crise, como a gente está passando, caixa vai ser o maior problema. E o vendedor, o que ele faz? Posso dar um prazo maior? Posso dar desconto? E ali a venda dele ajuda a quebrar a empresa. Você falou agora há pouco que a personagem principal do seu livro, A Nova Lógica do Sucesso, reclamou que estava trabalhando muito. Para a gente ter sucesso, precisa trabalhar muito, trabalhar muitas horas, é necessário dedicação 24 horas para a empresa?
Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que um dos piores erros é as pessoas acharem que trabalhar mais vai resolver. Vê, tem que trabalhar muito, principalmente em tempos de novos projetos. Então, você montou a sua empresa, deixa eu falar para você. Quando você montar a sua empresa, não tem esperança que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar mais. A única vantagem é que você vai trabalhar num lugar onde você esteja apaixonado pelo que você faz. Mas, sabe, você montou seu consultório, você vai trabalhar mais. Não tenha a ilusão que você vai trabalhar menos. Agora, as pessoas trabalham muito sem a percepção do resultado. Então, vê, quem ganha R$ 10.000 por mês não trabalha 10 vezes mais horas do que quem ganha 1.000. Quem ganha 100 mil por mês não trabalha 100 vezes horas do que... O que ele faz? Ele tem um sistema que produz mais resultados. E aí vem a necessidade da gente pensar em produtividade. Então, todo mundo me pergunta, né? Ontem eu fiz uma palestra online para 30 mil pessoas, né? E todo mundo, Roberto, como é que arruma tempo, né? Então, você tem que arrumar tempo. Então, coisa simples. Vou falar uma coisa muito simples. Você tem o Facebook aberto no seu celular. Significa que você perde pelo menos 1 hora por dia de concentração no que você está fazendo. Então, você está perdendo 1 hora. Com essa hora, dá para você curtir mais seu marido, dá para você curtir mais sua esposa. Com essa 1 hora, dá para você ver seus filhos crescerem. Com essa 1 hora, dá para você estudar para um concurso público. Nessa 1 hora, dá para você fazer a reunião com a sua equipe que você diz que você não tem tempo. Então, a gente precisa tirar da nossa vida vícios que detonam a nossa produtividade. Pergunta aqui da Marina Souza, ela está com 25 anos, é formada em Relações Internacionais e o que ela demonstra na fala dela é que ela está frustrada com a situação profissional dela agora. Completou 3 anos de serviço, uma empresa de logística, acabou de ter um reajuste salarial, mas diz que é muito pouco. Imaginava que nessa altura do campeonato ela já estava com um ótimo salário nesse mercado. Diz que o CV dela, o currículo vitae dela se destaca perante seus colegas, tanto de trabalho como a média da faculdade. Imaginei que já estaria ganhando mais do que eu ganho atualmente. Gostaria de saber se realmente estou desvalorizada profissionalmente, mesmo em período de crise no país, ou se estou com a crise da geração Y. Ô Marina, você tem a mesma história da minha personagem do livro, a Carla. Então, vê... A Carla, ela é uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, ela trabalha muito, ela está numa empresa que ela deveria de ter oportunidade para crescer, só que ela trabalha com a meta errada, ela trabalha com a métrica errada. Então, eu vou falar para você, primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, sair do computador e ficar mais perto do seu chefe. Procura estar junto com ele e ver assim, qual é o projeto que ele está trabalhando. Porque uma das coisas da estratégia de carreira. Quanto mais você está longe da sala do presidente, mais tempo vai demorar para você ser promovida. Quanto mais perto você está da sala do presidente, o seu trabalho pode ser observado, você pode colocar suas ideias e você pode mostrar que você tem condições de ser promovida. Bom, essa tal geração Y, ela é muito diferente das demais gerações, porque se fala tanto assim da guerra de gerações. Como é que você enxerga essa questão hoje? Ela tem mais pressa do que os outros? A geração Y tem mais pressa e eles estão preparados para tomar mais pancada. Então, por exemplo, eu quando era criança, eu treinei judô. Então, judô, as regras... Hoje a luta é MMA, vale pancada de qualquer lugar. Aí a pessoa fala assim, Roberto, como que o sujeito luta MMA se ele vai tomar pancada, chute, pontapé, cotovelada? Por quê? Porque ele tem um objetivo, que é ganhar a luta do adversário e ele não presta atenção na pancada. A geração Y, eles têm uma meta e eles não prestam atenção na pancada. Se tiver que ficar sem dormir, eles não dormem. Se tiver que sacrificar final de semana. Agora, onde é o ponto fraco da geração Y? Eles não entendem nada de gestão, eles não entendem nada de negócio. E negócio tem uma característica. Quando você mexe em alguma coisa... Então, por exemplo, o chefe vai e dá um aumento, ou dá um bônus para um colaborador. Aquilo mexe em toda a relação naquela equipe. Então, a minha sugestão para vocês que estão começando a vida corporativa, né, o mundo corporativo, precisa entender de negócio. Então, Roberto, eu sou de relações internacionais, eu sou de marketing. Estuda gestão de empresa. Pois,
Eu estava pensando aqui enquanto você falava e usou, aliás, fez essa referência, fez essa analogia aí com o tipo de luta que nós tínhamos no passado e com a luta que nós temos hoje. O octógono é o novo mundo corporativo hoje em dia? Vê, para essa moçada que vem vindo, eles realmente não prestam muita atenção nos socos, pontapés que eles têm que dar e frequentemente que eles dão. Agora, uma coisa que a gente precisa falar é a importância da ética. Uma coisa que eu vou falar para vocês, você vai cruzar com essas pessoas daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10, daqui 20. E eles vão tratar você que nem você tratou. Então eu vejo que as pessoas falam para mim, né? Então às vezes elas fazem eu roubei o dado, por exemplo, para o pessoal de marketing. Eu saí e levei o database dos meus clientes e estou usando. E eles têm que entender que esse é o novo mundo dos negócios. Eu vou falar para vocês. Uma parte deles vai entender e uma parte vai procurar dar o troco em você e eles vão se cruzar com você, eles não vão esquecer. Então, muitas vezes eu vou falar para vocês, tem uma nova lógica do sucesso, mas não tem uma nova ética do mundo dos negócios. E por quê? Porque o ser humano ele tem sentimentos, ele tem emoções e uma coisa que o ser humano faz é eles não guardam tanto quem ajudou, mas eles guardam muito quem traiu. E a ética vai produzir interferência na carreira dessas pessoas, seja dentro da organização ou fora da organização. Uma curiosidade aqui de um dos nossos ouvintes, o Milton Andrade, escreveu pelo Twitter e pergunta assim, o Roberto Chiniachik ainda é baterista? Eu sou guitarrista. Eu sou guitarrista. Eu toco em 3 bandas de rock e é uma das minhas paixões da vida. Tá. E ele, aí na sequência, além de tirar esta curiosidade, na sequência ele manda a seguinte pergunta: o encantar o cliente permanece como Kotler defendeu há anos, a fim de manter sustentabilidade no negócio? O encantar o cliente vale e eu quero falar sobre atendimento ao cliente. Eu vejo que as pessoas continuam, as empresas, o treinamento muito baseado em simpatia, em escutar o cliente. E eu quero falar para você, até tem a ver com o livro Problemas Oba. Quando eu ligo para uma telecom, eu não quero gente gentil, eu quero gente que resolva o problema. Então, os treinamentos de atendimento ao cliente precisa ter uma mudança radical, que é resolve o problema do seu cliente. Por quê? Tudo que a gente falou continua válido para o cliente insatisfeito. Agora, você fala também nessa ideia da criação de uma mente campeã. O que é isso? A mente campeã é uma mente focada num objetivo e que ela não se distrai e não desiste. Então, quando a gente observa, por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha amiga e ídola, Luiz Helena Trajano. Aí você fala assim, a Luizinha, né, toca a Magazine Luiza, participa de grupos sociais e agora está como presidente da autoridade olímpica. Aí você fala assim, como que essa pessoa arruma tanto tempo para fazer tudo o que essa pessoa faz? Sabe, tem a ver com uma mente de campeão, ou seja, ela foca. Então, ela não vai ficar perdendo tempo com fofoquinha, com probleminha. Então, quando você vê uma pessoa que você admira, ela tem uma mente absolutamente focada e que só relaxa quando realiza o seu objetivo. O André acabou de mandar uma pergunta aqui, querendo saber se a velha máxima do cliente sempre tem razão continua valendo. Nunca. Essa máxima é só uma brincadeira. Deixa eu falar para vocês. Para ter sucesso, você precisa decidir, você precisa escolher quem são os seus clientes. Querer atender todos os clientes é uma catástrofe. Então, vou falar para vocês. Eu tenho palestra, as minhas palestras são caras. E todo ano cai 1000 pedidos de palestra. Não posso atender sempre. E aí o cliente ele fala assim, Roberto, dá para chegar 3 dias antes do evento, porque a gente gostaria que você conhecesse a fábrica? Não dá. Então, deixa eu falar para você. O cliente que tem consciência sempre tem razão. Mas eu vou falar para você, hoje em dia tem uma tendência das empresas destruírem seus clientes. Então, eu vou falar para você, você tem uma indústria de autopeças. A maior parte das montadoras não se importa de pedir tanto desconto para você que daqui a pouco você quebre e ele arruma outro fornecedor. Então,
eu vou falar para você, no mundo ideal, o cliente poderia ter sempre razão, mas no mundo de hoje você precisa negociar e ter muito claro quem são os clientes que querem o seu crescimento e quem são os clientes que querem te destruir. Você falou agora há pouco da ideia de você ter que focar no seu trabalho, etc. Uma frase que a gente sempre ouve, você também já citou hoje aqui, de certa maneira, focar no cliente, focar na pessoa. Aham. Qual é a diferença de uma coisa e outra? Eu tenho, afinal, focar no trabalho ou focar na pessoa? Vê, nós precisamos ter a meta do nosso cliente. Então, a minha meta sempre é ajudar os clientes a resolver problemas. Às vezes, agora, os jovens, né? Vamos, já que estamos falando da geração Y, os jovens me perguntam assim, Roberto, como ganhar muito dinheiro? Então, tem 3 maneiras de ganhar muito dinheiro. Primeira maneira de ganhar muito dinheiro, ajuda as pessoas a ganhar dinheiro. Então, quem ajuda os outros a ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Segundo, ajuda os outros a resolver problemas. Eu tenho que entender isso. Então, por exemplo, o fisioterapeuta, ele não dá sessão de fisioterapia. Ele tem que se preocupar de curar a dor, a inflamação, a lesão. Ou seja, eu só sossego quando eu ajudo o meu cliente a resolver os problemas. Quem ajuda os clientes a resolverem os problemas, então vamos pegar agora, aplicativo de táxi. É maravilhoso, ele ajuda a gente a resolver o problema. E o terceiro, ganha dinheiro quem ajuda as pessoas a terem autoconfiança. Então, se a gente perguntar assim, por que o Ayrton Senna ganhava e ainda produz tanto dinheiro? A gente escutava a música do Ayrton Senna e a gente sentia uma sensação de autoconfiança. Isso é fundamental. Por isso que as marcas de esportes fazem tanto dinheiro, porque eles aumentam a autoconfiança. Né? Você está falando aqui em ser cooperativo com as pessoas, né? Aham. Compartilhar isso, porque se eu estou ajudando as outras pessoas a ganhar muito dinheiro, estou cooperando com essas pessoas. Aham. Num mundo tão competitivo, é possível ser cooperativo? Vê, a gente tem que ter uma compreensão da dinâmica do lucro, da dinâmica do resultado. Um dos maiores bancos do Brasil, o vice-presidente de agência me contratou para organizar as agências desse banco. E aí ele falou assim, olha, o presidente me pediu para a gente ser o melhor banco de atendimento do mundo. Falei, por quê? Ele falou assim, porque as reclamações estão tirando o lucro. Você me ajuda a bolar uma frase para essa campanha? Qual que ficou a frase? Cliente feliz dá mais lucro. Ou seja, se eu quero lucro, eu tenho que ajudar o cliente a resolver o problema dele, porque senão esse cliente vai sair do meu banco e vai procurar outro banco. Com base nessa campanha, a gente viu o Banco do Brasil, e eu tive a honra de fazer palestras nesse projeto, o Banco do Brasil criou Bom para Todos. Não serve mais ser somente bom para o banco, bom para o restaurante, bom para o escritório de contabilidade. Tem que ser bom para todos. O que você apresenta no livro como os maiores sabotadores do sucesso? Bom, eu não vou falar aqui dos sabotadores clássicos, não estudar, não trabalhar, eu vou falar de sabotador. Então, a primeira coisa, talvez o maior sabotador é o seguinte, é você ficar o dia inteiro na frente do seu computador. Você tem que sair para negociar, você tem que sair para entender a empresa, você tem que sair para liderar, você tem que procurar vender o tempo todo, nem que seja vender uma ideia. Pois é, agora você está falando de sair da frente do computador, mas boa parte dos nossos negócios hoje não é feito através do computador. O computador também não nos permite nos aproximar de outras pessoas que estão distantes. Quando você faz uma palestra para 35 mil pessoas pelo computador, você não está levando esse trabalho a um novo alcance, a uma nova dimensão? Veja, nós estamos, e é interessante, esses dias um rapaz leu o livro e falou, Roberto, mas eu sou um web designer, eu tenho que ficar o dia inteiro na frente do computador. Aí eu falei para ele, se você ficar o dia inteiro na frente do computador, vai ter uma pessoa que vai montar a empresa, vai te pagar por hora, ele vai ficar rico e você vai continuar ganhando por hora. Na frente do computador. Na frente do computador. Então, mesmo que você seja um web designer, você precisa criar um negócio que faça vários web designers trabalhar para você. É muito simples. Esses dias eu peguei uma garota que dá aula de inglês. E ela falou assim, sabe, Roberto, eu vou me casar, eu quero ter tempo para o meu marido, eu quero ter tempo para os meus filhos. E eu falei, você não pode trabalhar por hora. Um dos piores, se você trabalha por hora, eu vou falar para você, é muito arriscado. Você tem que criar um negócio que produza renda para você
sem você precisar ficar ali na frente do computador. É muito arriscado porque trabalhando por hora, ela vai perder horas, é isso? Ela vai perder negócios. Então, vê, o professor de inglês, vamos imaginar que ele cobre bem, R$ 200 por hora. Ele nunca vai vender a empresa dele como o Carlos Luiz de Martins vendeu por por $1 bilhão. Ou seja, ele criou um sistema que tinha um monte de professores dando aula de inglês para a empresa dele. Ou seja, se você quer ganhar dinheiro, você precisa criar um negócio que faça as pessoas trabalharem para você. Você já falou várias vezes aqui, desde o início dessa nossa conversa, em dinheiro. Tá. Ganhar dinheiro. Tá. Até falou em ser bilionário agora, de uma empresa vendida por bilhões. Certo. Ganhar dinheiro. O sucesso está diretamente relacionado a ganhar dinheiro? O sucesso não está somente ligado a ganhar dinheiro. Agora, é uma métrica. Se você não tem dinheiro para pagar uma escola legal para o seu filho, se você não tem dinheiro para morar na casa dos seus sonhos, se você não tem dinheiro para fazer uma faculdade, vai ser muito complicado você se sentir valorizado no mundo profissional. Agora, não é a única métrica. Então, para mim, Roberto Chiniachik, a métrica do meu sucesso é o número de pessoas que eu ajudo. Então, o número de pessoas que me mandam e-mail, o número de pessoas que falam. Por exemplo, essa noite, exatamente essa noite, eu recebi um e-mail de uma senhora que falou assim: minha filha, a gente teve um problema financeiro e a minha filha foi dormir com 2 anos falando: mamãe, eu quero comer. E aquilo me impactou tanto que eu prometi para mim que eu nunca mais ia escutar essa história. E aí ela falou: pô, eu li um livro seu e esse livro me ajudou e eu aprendi a ganhar dinheiro. Sabe, se a pessoa tem uma filha chorando de fome, ela não tem dinheiro, é a primeira métrica que alguém vai ter para falar: o meu trabalho é recompensado, o meu trabalho é valorizado. E a gente precisa respeitar isso. Principalmente num momento, Milton, que a gente está com perspectiva de chegar de 10% a 15% de pessoas desempregadas. E se tiver tempo, eu gostaria de falar como arrumar emprego. Porque quem não tiver dinheiro, quem não tem dinheiro, não consegue se sentir uma pessoa digna. Agora, não vale a pena você destruir sua vida para ganhar dinheiro. Nenhum dinheiro do mundo vale você não ver seu filho crescer. Você disse que se tivesse tempo, você iria falar sobre como ganhar um emprego. Como arrumar um emprego. Como arrumar um emprego. Você tem todo o tempo do mundo, até porque essa questão está aqui em parte do e-mail da Alessandra, Oi, do Alessandra. Ricardo e do Rogério. Pelo menos 3 deles que escreveram para nós já estavam falando sobre esse assunto. Então você tem todo o tempo para explicar isso para essas pessoas. Infelizmente, esse vai ser um tema pelo menos do próximo ano, ou talvez até dos próximos 2 anos. Então, eu quero falar 2 coisas para vocês que eu tenho observado nas pessoas que ficam desempregadas. A primeira coisa é o seguinte: quando você for mandar o currículo, mande um currículo para uma empresa. Então, por exemplo, você está procurando emprego no banco, é diferente o currículo que você manda se você mandar para uma loja pet, para uma rede pet. Tem que ser diferente. Então, cuida disso. Quando você for para a entrevista, você tem que colocar na sua cabeça que o recrutador não está nem um pouco interessado em resolver o seu problema. Então, ter uma atitude que a gente vê que as pessoas falam: eu expliquei que eu estou zero. Inclusive, isso te desvaloriza como profissional. Então, você tem que entender que a empresa tem uma meta, a empresa tem um objetivo, e você tem que ter uma atitude de mostrar que você é capaz de resolver essa questão. Segundo ponto: 70% das contratações no Brasil são feitas através de indicações. 70%. Eu não vou dizer que isso é certo, eu acho que frequentemente é errado, mas as pessoas respeitam muito indicações. Então, quando a pessoa está desempregada, ela tem uma tendência dela ficar envergonhada de estar desempregada. Então, ela fica em casa, na frente do computador. Ela não pega o telefone e liga para os amigos. Então, eu quero falar para você: liga para os amigos, liga para todos os amigos, vai tomar café, vai visitar. Agora, quando você estiver na frente de um amigo, você vai ter a tentação de falar o seguinte: eu pedi demissão e eu estou com 3 empregos à vista. Eu vou falar para você: não faça isso. Porque quando você fala para o teu amigo que você pediu demissão e que você está com 3 empregos à vista, ele relaxa o cérebro dele e ele fala: puxa, que legal, o Antônio ou a Mônica já estão desempregados, mas vão se colocar. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma atitude de amigo. Então você tem que falar assim: fui demitido,
explicar a história e falar o seguinte: estou precisando que você me ajude a arrumar um emprego. Porque na hora que a pessoa tem essa atitude de humildade, eu vou falar para você, eu como amigo. Então, frequentemente, amigos meus estão desempregados, estão com problemas. Alguns mandam um e-mail falando assim: puxa vida, saí da empresa tal e já estou não sei o quê. Eu relaxo. Agora, quando um amigo fala: Roberto, me ajuda, que eu estou com dificuldade, eu conheço a pessoa, eu tenho currículo, eu pego no telefone e falo: fulano, eu tenho essa pessoa para te indicar. E aí é muito mais... tem uma probabilidade muito maior desse seu amigo verdadeiramente te arrumar. Então, 3 coisas. Currículo 1 para cada empresa. Segundo, vá para mostrar que você é capaz de resolver as dificuldades da empresa ou realizar as metas da empresa. Terceiro, procure o máximo de amigos possível. Agora não é a hora de orgulho, agora não é hora de arrogância, agora é a hora de simplicidade. E pede ajuda, porque quem pede, está na Bíblia, né? Pedir, receberá. Tá certo. Só para fechar a nossa conversa aqui, eu vou fazer a última pergunta de um ouvinte, e não vou dizer o nome dele, porque ele não está falando muito bem do chefe dele. Então é melhor não atrapalhar a vida dele. Mas ele escreveu para cá e disse assim: por gentileza, pergunte ao Roberto, tem um chefe que não quer ver meu crescimento profissional. O que fazer nesse caso? Demita seu chefe. Demita seu chefe. Agora, deixa eu te falar, você tem que ser bom. Você tem que ser bom, porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu sou ótimo, eu sou ótimo, eu sou ótimo. Aí eu vou te falar, se você for bom, você vai arrumar um emprego ganhando o que você ganha ou mais. Se você não for verdadeiramente competente, se arrumar um emprego, você vai ganhar 70%. Essa é a média. 70% do que você ganha hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa é chamar os amigos de verdade e falar assim: você acha que eu sou competente? Faz uma chamada oral, faz uma entrevista. Porque eu vou falar para vocês, frequentemente as pessoas não têm um bom termômetro para medir a sua competência. Então elas têm ilusão, né? Esse é o mundo. O pessoal tem aquela frase, né? A maioria dos funcionários, dos colaboradores, dos empregados acham que ganham pouco, a maioria dos empresários acham que pagam mais do que o profissional merece. Precisa ajeitar o termômetro. Bom, quantos anos você tem de carreira? Olha, eu me formei na Faculdade de Medicina há quase 40 anos. Quase 40 anos. Bastante tempo. Então, eu devo de estar com 38 anos. Você está se reinventando? O tempo todo. O tempo todo. E esse mundo tecnológico, exige que a gente tenha a coragem de reinventar. E uma coisa que é muito importante, que eu tenho falado para novas gerações, é o seguinte: tenha coragem de jogar fora. Por exemplo, se você perguntar assim: Roberto, quais foram os movimentos estratégicos que você fez? Né? Eu era terapeuta de ministros, de governadores, de grandes empresários. Chegou uma hora que eu falei assim: isso não é mais suficiente. Eu tive a coragem, meus amigos falaram: você é louco, você vai jogar fora essa... E aí eu fui para o mundo das palestras. Agora, as pessoas me perguntam: Roberto, quantas palestras você faz por ano? 25. Ou seja, cai um monte de pedido de palestra e eu falo: gente, vai destruir minha vida se eu continuar. Então, eu tenho a coragem de jogar fora coisas que dão sucesso, mas que eu vejo que não tem perspectivas boas no futuro. Roberto Chiniachik, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui e compartilhar com a gente aí parte de todo esse seu conhecimento. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, que está escutando a gente. E o Roberto Chiniachik, que está lançando agora, o livro mais recente, A Nova Lógica do Sucesso, Acelere Sua Vida Profissional e Nunca Pare de Crescer, livro esse publicado pela editora Gente. Quero agradecer a você também que participou aqui desse programa ao vivo, encaminhou a sua pergunta por e-mail, pelo Twitter, participou através do Periscope, enfim. Muito obrigado por você estar conosco também. E eu queria lembrar ainda o seguinte: esse conhecimento que foi passado aqui hoje é para ser compartilhado com outras pessoas. Seja nas redes sociais, se você quiser, leve lá para o nosso grupo de discussões no LinkedIn. Mundo Corporativo da CBN. Tem um grupo de discussão no LinkedIn com esse nome. Você entra lá, publica o seu conhecimento também, leva para outras pessoas, porque aí é uma maneira legal de a gente crescer junto. Você lembra que o Chiniachik falou agora há pouco que a gente precisa ajudar as outras pessoas também para que a gente seja ajudado. Esse é um bom caminho. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.